Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei que horas vocês vão estar vendo esses vídeos, né? Vamos começar falando aqui sobre redemocratização do Brasil. O Brasil teve dois momentos que podem ser chamados de redemocratização. O primeiro deles em 1945, quando Getúlio Vargas foi destituído do poder, e o segundo em 1985, quando terminou a ditadura militar. Para falar de redemocratização, primeiro a gente precisa entender o que é democratização e o que é democracia. Então vamos lá. Bom, a palavra democracia vem do grego, que significa o governo do povo, onde a soberania está no próprio povo. Como não é possível que toda a população governe o povo, a população deve ceder seu poder para representantes políticos. Isso é a democracia representativa. Dessa maneira, quando o povo tem retirado as suas liberdades fundamentais, está vivendo sob um regime de governo ditatorial. Importante salientar que as ditaduras podem ser civis e também podem ser militares. Dessa maneira, o termo redemocratizar seria fazer voltar a democracia às sociedades que sofreram a ditadura de alguma forma. E aí a gente vai falar sobre esses dois momentos de redemocratização no Brasil. O primeiro deles no final da Era Vargas, ou melhor, no final do Estado Novo, tá? Mais especificamente. O Estado Novo, que começou propriamente dito em 37, onde Getúlio Vargas dissolveu o Congresso, otorgando uma nova Constituição para o Brasil, proibiu a existência de partidos políticos diversos e acabou com as eleições presidenciais. Além disso, manteve a polícia política de forma a censurar previamente jornais e espetáculos artísticos. Esse período foi conhecido, como eu falei, como Estado Novo, considerando que nesse momento houve uma interrupção da democracia na história republicana do Brasil. Então a gente considera o período após esse momento também uma redemocratização. Com o fim do Estado Novo, na década de 40, ele já não era, eu digo, a forma de governo, uma unanimidade entre a elite brasileira. Um dos documentos que reflete a insatisfação do povo com o governo é o Manifesto dos Mineiros, escrito de maneira clandestina em 1943, onde intelectuais do estado de Minas Gerais fizeram várias críticas ao governo. O manifesto seria publicado na imprensa e vários de seus autores, após descobertos, foram presos. Outro motivo foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Afinal, o Brasil foi lutar contra o fascismo na Europa e vivia sob um regime que tinha semelhanças ditatoriais. Em 1945, Getúlio Vargas sofre um golpe militar apoiado pela UDN, que é o Partido da União Democrática Nacional, e apesar de haver construído uma imagem de pai dos pobres, não foi registrada nenhuma tentativa de defesa do regime de Getúlio Vargas, do regime de governo, por parte da população. E aí a gente já pode falar a respeito do momento de redemocratização de 45, né? Que redemocratizar, como eu falei, significa devolver a soberania ao povo, fazendo desse modo eleições livres, porque o povo escolhe os seus representantes. Como Getúlio Vargas havia extinto a figura do vice-presidente, quem assumiu o cargo foi o presidente do Supremo Tribunal Federal, que na época era José Linhares. Linhares garantiu a realização de eleições presidenciais e parlamentares, onde vários políticos, inclusive o comunista, vários partidos políticos, inclusive o Partido Comunista, puderam concorrer. O vencedor dessa eleição foi Eurico Gaspar Dutra, que foi eleito pelo partido PSD, que era o Partido Social Democrático. Em seguida, o
próximo passo para que houvesse essa redemocratização era modificar a Constituição, né, que estava com um cunho ditatorial. Assim, os deputados eleitos para o Congresso dos Deputados formaram a Assembleia Nacional Constituinte e promulgaram a Constituição em setembro de 1946. Apesar de voltarem algumas garantias constitucionais bem cedo, este processo de redemocratização se revelou incompleto. O Partido Comunista foi declarado ilegal em 47 e o direito ao voto foi vetado aos analfabetos. Partindo agora para a redemocratização do regime militar, em 64, os militares apoiados por parte da sociedade brasileira destituíram o presidente daquele momento, né, João Goulart, em nome da Segurança Nacional. Os militares ficaram 21 anos no poder e alternaram a presidência do país entre si em eleições indiretas. Em 67, estabeleceram a nova Constituição. Nela era suprimido o voto direto ao executivo, né, no caso a presidência, instituíam a censura prévia aos meios de comunicação e restringiam o direito de associação, que foi justamente quando aconteceu aquelas situações dos atos institucionais, né, da censura, onde vários artistas brasileiros foram para o exílio, alguns foram presos. E aí a gente pode falar que a redemocratização teve outro ponto importante no governo Geisel, né, que foi com o fim do milagre econômico, promovido pelos militares nos anos 70, a população passou a mostrar sinais de descontentamento com o regime militar. Igualmente, era cada vez mais difícil que esse governo pudesse esconder a tortura e o desaparecimento de pessoas perseguidas pelo regime ditatorial. Uma parte dos militares percebia que o governo estava entrando em decadência, né, o governo ditatorial, e com medo de represálias propuseram a abertura lenta, gradual e segura. Dessa forma, os direitos civis seriam devolvidos à população de uma maneira gradativa. Assim como no governo Geisel, que durou de 74 a 79, algumas das mudanças no cenário político foram as seguintes. O AI-5, né, que é aquele ato institucional que foi o mais grave, ele foi substituído por salvaguardas constitucionais. A morte do jornalista Vladimir Herzog por militares conseguiu driblar a censura imposta aos jornais e gerou vários protestos contra o governo no momento de morte dele, na divulgação da morte, no caso. O Brasil restabeleceu relações diplomáticas com países de regime comunistas como a China, Bulgária, Hungria e Romênia. E no governo de Figueiredo, que durou de 78 a 85, novas leis que favoreceram a abertura política foram sancionadas. Dentre essas leis, se destacam a revogação do AI-5 de uma vez, em 5 de dezembro de 78, a promulgação da Lei da Anistia em agosto de 1979 e a volta dos exilados políticos, né? E a maior tolerância às manifestações populares e comícios que antes eram proibidos. Igualmente, o deputado Dante de Oliveira propôs eleições diretas através de uma emenda constitucional. Esta ideia encontrou apoio na população que organizou o movimento das diretas já. Tá? E mais tarde eu vou abrir um parêntese a respeito desse movimento, enchendo de manifestações as ruas de todo o país. Essa proposta seria derrotada e o primeiro mandatário civil após a ditadura militar foi escolhido de forma indireta ainda, no colégio eleitoral. Em 85, o presidente eleito Tancredo Neves, que é avô do ex-candidato à presidência Aécio Neves, adoeceu gravemente e seu vice José Sarney tomou posse do cargo interinamente. Após o falecimento de Tancredo, Sarney assumiu a presidência e o próximo passo seria fazer eleições parlamentares para formar a Assembleia Nacional Constituinte. Essa promulgou a nova Carta Magna, né? A nova Constituição Democrática de 88, que é a Constituição que está em vigor até hoje. No entanto, Sarney conservou o Serviço Nacional de Informações, né, o SNI, e cumpriu a promessa de não processar nenhum envolvido em torturas e desvios financeiros. As primeiras eleições presidenciais livres e diretas no Brasil ocorreram em 89, quando Fernando Collor, do PRN, Partido da Reconstrução Nacional,
foi eleito e ganhou do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Abalado por casos de corrupção e financiamento ilegal de sua campanha eleitoral, Collor de Mello renunciou à presidência em 91 para evitar o processo de impeachment. Seguiram-se governos eleitos democraticamente de 94 a 2006, quando a democracia brasileira sofreu um novo impeachment no governo da presidenta Dilma Rousseff, né? E aí a gente vai falar um pouco a respeito disso da direta já nos próximos vídeos.